Saluton hodiaŭ ni parolos pri kelkaj gramatikeroj interesaj en la sinsekvo da studaĵoj de nia kurso. Hodiaŭ komencis mi volas paroli pri kies kaj ties. Ili estas korelativoj de la tabelo de la korelativoj. Kies en la portugala estas cujo, de quem, de relatas al possedo, a posse. Né? De quem é o livro? Kies la libro estas? De quem é a bicicleta? Kies biciclo de estas? O livro vermelho, cuja capa é nova, é bom. La ruĝa libro, kies kovrilo estas nova, estas bona. Vido que kies aperis en la mezo de la frazo. Ĝi povas agi kiel demando aŭ kies pronomo relativa. Kies. Mi skribis leteron al mia amiko kaj ties patro legis ĝin. Eu escrevi uma carta para meu amigo e seu pai a leu. Ties. É muito usado nesse sentido. Né? Esse sentido, mas, vamos dizer assim, de ligação com o referido anterior. Eu fiz uma referência na primeira frase e na segunda oração do mesmo período eu faço uma referência daquele ou daquela, daqueles ou daquelas. É muito por aí. Tem essa ideia, né? A menina brincava de bicicleta. E eis que a bicicleta derrapou e, de repente, o pedal rompeu-se, ou o seu pedal, ou o pedal dela rompeu-se. La knabino ludis per sia biciclo, kaj subite ĝi flankenfalis, kaj jen ties pedalo rompiĝis. Olha, que luxo!
menino tocava castanholas. E o barulho delas era ensurdecedor. A vizinhança já estava chateada. La knabino ludis castagnetoin. Ó, cai ties bruo. Os tioistas, o barulho delas, cai ties bruo, estes surdiga. Surdiga. Ou ensurdecedor. Estes interesses. Não é tão usado na prática, mas a gente tem que ter cautela que há uma diferença entre tias, cai, o possessivo, lia, chia, ou ilia. Quando a gente fala dentro da mesma oração, a gente não costuma usar tias, mas usa o concernente possessivo. Por exemplo, eu vi seu Jaime e sua neta. Não devo dizer, me vides, senhor Jaime, cai liana e cai ties nepinon, ne. Porque aí está na mesma oração. Aí a gente vai dizer lia. Me vides, senhor Jaime, cai liana nepinon. Nepinon. Que muitos confundem aí e dizem cai ties, não. Ties é alusivo na segunda oração, quando é o caso. Mas nesse caso, tanto seu Jaime quanto sua neta integram o núcleo do sujeito. É um sujeito, portanto, com dois núcleos, seu Jaime e a neta dele. Está tudo no sujeito. Aí não se usa tias, se usa o correspondente possessivo. Temos que estar atentos a esses detalhes. São nuances de uso mais delicado, vamos dizer assim, da língua. Né? Bom, vamos lá. O que mais podemos ver hoje? Em princípio, temos aqui também advérbios interessantíssimos de uso diário, como advérbios não, afixos. Ide. Vou até escrever, porque o advérbio, na verdade, é esse aqui. Ó. Vou botar aqui para fazer compartilhamento. Onde está você? Olha aí. Ide. Idio. Da ideia de reflexão, reflexivo. É quando a ação verbal se refere ao próprio sujeito. Ele não faz ponte com um objeto. Ele alude ao próprio sujeito.
Por exemplo, li endormides. Onde está o sufixo id? Aqui. Ele caiu no sono, num bom português. Ele simplesmente entrou, ó, tem aqui um pseudo prefixo. Por que eu digo que é pseudo? Porque não é originariamente um prefixo. Aqui estamos pegando uma preposição, que é a preposição en, e colamos ela na raiz, formando, então, transformando uma preposição em um prefixo. Então, quando eu digo endormites, é porque li endormides. São construções que a gente precisa se acostumar muito na leitura e no uso, para dar uma ideia mais clara do que se trata, porque muitas vezes a simples informação do dicionário não esclarece muito. Com um adjetivo. Tem o adjetivo pala. Pala Você está dizer... falando e escrevendo ou só falando? Eu já estou escrevendo também. Não está saindo aqui na tela, não. Deixa eu ver aqui. Interessante, você não está vendo aí, né? Vamos ver Não. Aqui. E agora? Não. Bom, eu vou falando, então, enquanto eu vou tentando aqui. Pala. Okay. Pala quer dizer pálido ou pálida. E o que seria, então, o verbo empalidecer-se? Ela empalideceu ao ver aquilo. Ficou pálida, não é? Então, she palides, tornou-se pálida. Porque id é sempre essa ideia geral de tornar-se, fazer-se. É diferente de ig. Ig é fazer, tornar algo ou alguém, que não a si próprio. Já id é reflexivo. É fazer-se, tornar-se, né, a si próprio. Está vendo aí agora? Yes. Agora sim. Aí, ó. Fala. Fala. Palide. Palide. Empalideceu. Né? Varma. Varma é quente. Quente. Aí, de repente, a água esquentou. Tornou-se quente. Olha aí, tornou-se. Então, lá, aquo varmites. Né? Se eu tirar o id e ficar só varmes, em princípio está certo, mas já significa outra coisa. Eu quero dizer, nesse caso, que a água
estava quente. Não importa quando começou a esquentar. Já estava quente, já estava em estado de quentura. Simplesmente lá aqua varmis. Agora, se ela estava fria antes e de repente foi se tornando quente, aí eu entro. Fazer-se ou tornar-se. La aqua varmites. Significa que antes não estava. Antes não estava. É aí que está o segredo. Ah, o segredo da questão toda. Agora vamos ver aqui também outra situação. Nós usamos muito no dia a dia determinadas preposições, não todas, né? Algumas preposições, como afixos, como já vimos aí, en. Mas existe a preposição pri, que também, às vezes, ela funciona como prefixo. É o bom uso, o bom exemplo de o verbo zorg. Zorg, cuidar, zelar. Então, um exemplo prático. Ludovico zorgas pri la plantoj. Ele é jardineiro, vive de cuidar de plantas. Então, Ludovico zorgas pri la plantoj. Eu não posso nem falar com ele agora, porque ele está ocupado. Está cuidando das plantas. Observe que depois de pri, não há acusativo. Porque depois de preposição, né, já não cabe mais acusativo, via de regra. Então, se eu quiser usar o acusativo, aí eu já tenho que fazer isso. Ó. Ludovico prizorgas, lá, plantoin. Olha como já muda. Ludovico prizorgas, lá, plantoin. Em princípio, quando a gente quer transformar um verbo intransitivo em verbo transitivo, do que pede complemento, a gente acrescenta o pri na frente. Né? Tem também o tur. Carlos está a caminho. Carlo estas sur la voio. Aí está claro, né? Palavra após palavra. Mas eu quero dar uma incrementada. Carlo estas sur voie. Olha aí. O sur virou prefixo.
Não é interessante aí? Virou prefixo. Né? Aí a gente tem que estar atento. Olha aqui agora um outro sufixo muito bem usado no dia a dia. Posso esquecer dele. É ar. Ar dá ideia de conjunto, de reunião de semelhantes, reunião de coisas da mesma espécie ou do mesmo tipo. Existe um indivíduo, de repente, vários indivíduos estão reunidos. Aí eu aplico o ar. Por exemplo, Lernanto, aluno. Aí, de repente, todos os alunos se juntaram. Então, é só botar o ar. Lernantarro é a turma, a classe reunida. La lernantarro todas. Tem lá, biblioteca. Os alunos estão estudando na biblioteca. Posso dizer somente la lernantoi. Aí perdeu um pouco o sentido de grupo, né? Os alunos podem ser só dois. Agora, quando é uma turma toda reunida, um grupo, né, vamos dizer assim, aí eu digo lernantar. Um outro sufixo de muito bom uso no dia a dia é esse aqui, ó. Re. Oh, perdão, aqui é um prefixo. Esse prefixo, re, ele dá ideia das duas uma. Ou melhor, são duas ideias. Repetição, uma ação, ou retorno ao local de origem. Então, como repetição de ação, ele escreveu um e-mail e depois o escreveu de novo. Li, scribi, ret, messagem. E agora ele escreveu de novo. Li, re, scribis, ret, messagem. Então, dá a ideia de repetição. Uma coisa que foi feita está sendo feita de novo. Teresa reanalisa a questão, o assunto. Teresa reexamenas la aferon. Reexamenas ao reanalisas. Porque ela tinha analisado antes, tinha examinado antes, mas resolveu rever para ter um melhor juízo de valor antes de emitir um parecer. Se for uma promotora, ou antes de prolatar a sua
sentença, se for uma juíza, ó, aí já vai depender. Agora, no sentido de volta ao ponto de partida, aqui é uma coisa interessante que nem todos atentam para isso, mesmo porque não é uma regra rígida. Mas os autores costumam distinguir. Vamos ver esse aqui com carinho, porque pode ser útil para vocês lá na frente. Li, íris, a, al, bo. Estava num ponto A e foi para o ponto B. Li, íris, de a, al, bo. Agora, estando em B, li, reiros, al, a. Opa, tá vendo aí? Qual é o bom verbo? O bom verbo é esse aqui. Estando em Bo, que é o ponto não de origem, mas é o ponto de destino, ele vai voltar para A. Então, neste momento, B é o ponto de partida, mas não é o ponto de origem. Ele vai voltar para o ponto de origem, que é A. Então, o bom verbo é isso aí. Li reiros al A. Agora, outra situação. Estando de novo em A, li revenes de Bo. Olha aí o bom verbo agora. Ele voltou, está agora de novo em A. Então, de onde ele voltou? Ele voltou de B. Aí o bom verbo é revenes. Quer dizer, eu vou usar reire ao revene a depender de onde se está, de onde se veio para onde se vai. Nesse caso, ele voltou. Então, li revenes. Li revenes de que, de onde? De Bo. É muito interessante isso aí. A gente vê na literatura os autores usando bem isso aí. Embora um uso ou outro se vê com revene em todas as situações, nas duas situações. Mas não é o bom uso. Vamos ver aqui agora outro exemplo gramatical. Ah, sim, os dias da semana. Não é um assunto para estudo. Em princípio, é um assunto para se aplicar, né? Kiwi estas la tagoj de la semajno. Ili estas dimanĉo, lundo, mardo, mercredo, ĵaŭdo, vendredo kaj sábado. Observe que os dias internos da semana vêm
dos nomes dos astros, né? Isso aí já vem da mitologia. Lundo tem a ver com Lua, Mardo tem a ver com Marte, Mercredo tem a ver com Mercúrio, Jaldo não sei, Vendredo tem a ver com Vênus. Quem sabe francês, acerta isso aí rapidamente, porque são os mesmos. Agora, sabato não, sabato vem do hebreu, né? Shabat. Dimaggio tem a ver com o latim. Domingo, o dia do Senhor, né? O Dominus. É interessante aí. É algo para a gente usar e abusar. Não tem, assim, em princípio, uma curiosidade específica. A gente usa, às vezes, adverbialmente os dias da semana, sabia? Por exemplo, eu vou à feira às segundas. Iras alla foireio en la lundoi. Ou então, iras foireion lunde. Quer dizer, eu já fiz duas inovações aqui. Essa daqui eu já fui acusativo de substituição de preposição no sentido diretivo. Iras foireion, e também transformei em la lundoi em lunde. Ela trabalha no cinema em sábados. Pronto. Adverbializei. Em português Você não dá para transformou fazer. em advérbio, né? Transformei em O advérbio. substantivo transformou em advérbio. Exato. Ao invés de dizer em la sabato, ou então em la sabatoi, ou então em sabatoi, eu simplesmente disse sabate. Esse luxo só em Esperanto. Essa versatilidade, essa elasticidade só se vê em Esperanto. Aí não tem nada a ver com acusativo, né? Com troca de verbo. Aconteceu Não. no. Porque esse aí que foi para o acusativo, né? Foi Não, irei. É complicado ainda, né? A nesse gente. caso aqui, você está falando desse aqui, né? Sim. É isso. Porque aqui é acusativo de direção. Ah, porque Porque tem que ter, porque é direção. direção. Mas, ao mesmo tempo, é um acusativo que está substituindo a preposição en. Uhum. Porque eu posso dizer assim, me iras em lá, foireiam, e também a direção. Porque a preposição en está no sentido de direção, e não de Direção. posição. Aí tem o acusativo. Mas tem também o uso do acusativo como substituto de preposição. Observe que Porque aqui não também ele tem está indo, né? Ele está o indo na resultado está no direção. mesmo. O resultado está no mesmo. Só que aqui não tem preposição. Está vendo? Hum.
Aí eu uso também. Miras foireion. Miras em la foireion. E ainda vou abusar mais. Miras foireien. Olha que luxo. Você acha aí que já estou sendo extravagante? A lei me autoriza. A lei me autoriza. Aqui eu já estou usando no sentido adverbial, mas de direção. Pode também. Miras foireiam. Não é um luxo? E outro também, me ira, em lá foi irei. Aqui, é este. Miras em la foireion. O mais usado, o clássico, o beabá, o basicão, esse aqui. Miras al la foireio. Esse é o basicão. Para começar. Agora vamos dar uma esticada. É esse daqui. Vou até tirar ele daqui, e vamos dizer assim, o segundo mais usado. Então, vem em segundo lugar. Miras em la foireion. Aí já vem esse aqui, não tão usado, mas perfeitamente gramatical. Aqui o N funcionando como substituto de preposição. Miras foireion. E aqui, miras foireien, acusativo de direção em forma adverbial. Olha que luxo. Miras foireien. Todos Miras, três é direção, né? tudo direção. Todos quatro, né? Na verdade. Quatro é. Só que o primeiro Miras, não leva acusativo, né? não, por causa da preposição ala. Quando tem Ah, ala, o próprio ala já é indicativo de entendi. direção. Se ele já é indicativo de direção, não posso botar o acusativo depois dele, que é uma preposição clara e definida, indicativa de direção. Aí não cabe. Porque acusativos preposições de direção não são todas, não. Quando, quando já indica direção, aí dispensa o acusativo. Quais são as preposições que já indicam direção por si mesmo? Al, diz. Diz. Diz é até. Ah, Ele correu até a praia. Epicures diz lá, prádio. Né? Ele correu até a praia. Quando se diz plágio em Esperanto, é plágio no sentido assim de a praia preparada para o banho, preparada para a chegada de banhistas, com barracas, sombreiros, alimentos, bebidas, boias, salva-vidas, está decorada para a utilização por banhistas. Porque se não for, nesse caso aí, se for uma coisa deserta, aí é estrando. Como seria? Como seria no caso aqui? Vamos ver aqui que caiu, travou aqui a imagem. Aqui, ó.
Strando. Strando é a faixa de areia. É a borda do mar com areia. Certo? Em princípio, não preparada para banhistas, mas usada, por exemplo, por pescadores. Não é necessariamente deserta. É um mar bordo sem plagiumantoi, sem banhistas, né? Sem banantoi. Vamos ver aqui se tem outro destino. Os meses. Olha, os meses também não merecem maiores destaques, não. Vamos, em princípio, escrever e ver se surge alguma coisa. Januário, februário, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, outubro, novembro, dezembro. Que beleza, hein? Observe que Zamenhof, o criador, né, do Esperanto, o nosso Deus linguístico, porque quem cria é Deus, né? Então, o Deus linguístico do Esperanto é o próprio Zamenhof. Ele prestigiou os nomes do calendário que a gente usa, o do calendário gregoriano. Por que Zamenhof não prestigiou o calendário chinês, por exemplo? É porque a cultura chinesa é diferenciada. A cultura chinesa, ela não se espalhou pela terra. Ela é confinada ao território dos próprios chineses e ficam ali, não se comunicam com o resto do mundo. A cultura deles é exclusiva, é fechada. É aquela coisa ali que não se mistura. Não é? Não, neste século XX é que eles estão botando as caras na janela do Ocidente, por causa da globalização da economia. Mas eles nunca interagiram muito e nunca fizeram questão de universalizar sua cultura. No planeta Terra, não. É um povo fechado. Agora, um povo bom. Um povo, vamos dizer assim, superior. Porque nunca entrou em guerra com nenhum outro povo, a não ser o japonês, mas o povo japonês originalmente era parte do povo chinês, depois que separou, né? Assim como os mongóis, os coreanos. Era tudo uma raça só. Então, Zamenhof, mesmo morando na Polônia, lá no leste europeu, preferiu priorizar a cultura mais universal aqui na Terra, que é a judaico-cristã, e nomeou os nomes dos meses dessa forma aí, porque é usada na maioria das línguas europeias. Tranquilamente. Apesar disso, os chineses falam excelentemente bem o Esperanto. Nunca fizeram questão de impor a língua deles, mas, pelo contrário, estão usando o Esperanto aí fortemente. Hoje, o país que mais usa bem o Esperanto é a China. Muitas faculdades lá ensinam o Esperanto. É um exemplo para nós
restante do mundo. E os meses do ano também, tradicionalmente, printempo, somero, autunno, vintro. Vintro. É. Não me pergunte a origem, que eu não sei. Mas é isso aí, né? Os poliglotas vão saber identificar rapidamente de que línguas foram tiradas os nomes das estações do ano. Outono lembra um pouco, né? Com outono. Acho que só isso aí que lembra com o português. Outono. Não é? É, Agora, someiro, me parece que em português existe, viu? Existe a palavra someral, como adjetivo ligado a verão. Deixa eu ver verão, aqui. né? Tem. Derivado do sol também, né? Someiro, sol. Não, eu não sei. Não, Pode ser, né? Não, 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 não tem não. não tem nada a ver. Né? Deixa eu ver aqui se tem sumeral. Não. Mas eu já vi alguma coisa parecida. É porque eu esqueci a palavra. Mas tem alguma palavra que, em português que se parece com someiro e é ligada a verão. Então, tem essas, vamos dizer assim, uniformidades que nos deixam, nós, ocidentais, numa boa zona de conforto para aprender e usar o Esperanto tranquilamente no dia a dia. Atualmente, um tempo me estas em lá someiro. Atualmente, nós estamos no verão. Verão. Ah, Tietê, em Brasília, é bom deixar destacado em água. Porque a depender do país ou da região, pode ser Ah, inverno agora. Né? Aliás, é bom deixar destacado que os meses dos anos estão doidos no planeta todo. Não estão mais definidos como outrora. Tá uma loucura, né? Nevando em época de verão, fazendo calor em época de inverno. Tá um negócio sério, as não é? mudanças climáticas, né? O meio É, ambiente, né? O homem que está, né, modificando, né? o pessoal fala isso mesmo, é verdade. Diz que tá, é o aquecimento global, né? É, Está atingindo muitos tudo, produtos a natureza químicos, né? derretendo os polos. É, você vê que a camada de ozônio cada vez aumentando. Se usa tantos produtos químicos, né? Ah, demais, demais. Muitos produtos fortes para desmatar, né? Matar o mato, muita química. Então, tudo isso, essa mudança aí, né? O É, meio ambiente, né? Reflete no meio ambiente. no meio ambiente. Inclusive do Ártico, né? E da Antártida. O negócio está É, complicado. Está acontecendo o degelo pela Suda do Polo Sul. A camada de ozônio
está totalmente complicada. Realmente. Cada vez mais está quente, né? O planeta esquenta. É o que está acontecendo. A camada de ozônio está em perigo. Está em dangeiro. O pessoal fala que, inclusive, o desmatamento na Amazônia tem contribuído para isso. Não sei se é verdade. Também, né? Porque depois que aconteceu, você vê que aumentou mais, né? Esse ano. Não teve o controle, né? Era para ter o controle do desmatamento. Aí. Não teve. Chulá, Não Senado houve, Barigo, né? Não tinha mais condições não tem. de Chulá, desmatar, não Senado tem como. Barigo de Amazonio, contribuas por tio? Não sei. Fica a questão aí, para os entendidos. O negócio não está fácil, não. Bom, eu peço a você, Regina, que nos brinde com alguma arte na declamação ou no canto. É possível? Tá? E esse, Por favor. vou declamar o poema de José Siquara da Rocha, né? Compensações. Levas contigo algo de mim, um pedaço dos meus sonhos de felicidade, uma porção da alegria que inunda o meu coração quando estás comigo, a tranquilidade que me traz o balsamo do seu sorriso e a gloriosa claridade com que ilumina a minha vida, com o teu olhar. Levas contigo tanto, meu amor, e deixas comigo a infeliz felicidade de ter-te junto a mim. Tão poucos instantes, a dolorosa tristeza que me sufoca quando te vejo partir. A inquietação por não saber quando, de novo, te verei sorrir e a obscuridade doentia da tua ausência, que torna a minha vida tão sombria. Ele fez esse poema para a esposa dele, né? Ele era um homem apaixonado. Contra o peso em Esperanto, né? Contra o peso. Vi com portas iam de mim, petson de minha felicia in, revoin, iam de joietson, que o plenigas mia coro, que a viesta chemi, lá, que vietetson, que o portas al mi, la balsamo devia rideto, ca la glora claretson, per que vi lumigas mia vivo, per via rigardo, vi comportas, tion mia amo, ca vilaças chemi, la mal felicion, por vi have apud mim, tion de malmultajn momentojn, la dolora malĝojecon, kiu sufocas min, kiam mi vidas vin foriri, la maltrankvileco por ne scii, kia denove mi vidos vin rideti, kaj la malsana mallumetson de la via foresto, kiu igas tiel ombra mia vivo. Yes, danko.
Bonegger, Dankegon. E declamar poema do professor José Siquara da Rocha é sempre, né, uma motivação especial. E faz bem É, lembrar. Quando ele declamava, ele o fazia com muita emoção, me lembro bem. E verdade. era um professor versado, porque ele dava aulas, ele declamava e traduzia, era o usuário da arte no ensino. Aí a aula dele sempre era enriquecida e Ele dava foi seu prazer. professor? Foi Foi meu seu professor? professor, foi Ah, meu professor no curso básico, né, aqui em Salvador, porque eu comecei em Serrinha, mas ah. abandonei, não pude prosseguir, porque tive de vir para Salvador para trabalhar, e aqui retomei um curso inteiro já com ele, né? E Era eu me aquela deleitava com a... ele era entusiasmado, um grande ele dizia... incentivador. Tinha aqueles encontros, né, na Casa da Cultura, né? Sim, ele era poeta e era pensador, ele frequentava também o CEPA, né? Centro de Estudos, Pensamento e Ação, né? E era também membro da Fundação Fernandes da Cunha, um intelectual bastante atuante e ativo, né? E, Além de ser um intelectual também da poesia e do Esperanto. com certeza. Ele tinha um público bom, viu? Ah, era muito querido, muito procurado, né? Realmente Era uma no Campo pessoa... Grande, na Casa da Cultura. Ainda existe essa Casa da Cultura? Existe, né? Acredito que Existe, né? sim, né? Acredito que sim. Depois da pandemia, a gente tem que procurar tudo de novo, se ainda estão funcionando as coisas, né? Mas eu acredito que sim. Ele que levava o Esperanto até a Casa da Cultura, Sim, né? sim, sim. Ele chegou a dar aulas lá e tudo, né? O Esperanto. Bom, vamos pensar outras preposições que funcionam como prefixos e ou afixos, né? Para poder arrematar, porque o assunto é interessante. O assunto é interessante, dá panos para manga. Ai, ai. O prefixo, a preposição for, por exemplo, o que é for? E muita gente confunde com longe. Não necessariamente. É fora, mas não longe, pode ser perto, pode ser em frente. Está fora do ambiente. É porque não está dentro do ambiente, não importa onde esteja lá fora. Então, Canuto está fora do ambiente. Aí. Agora, onde? Está longe? Não, porque se estiver longe, aí eu já tenho que dizer, tenho que destacar. Trefor. Aí estou dizendo que está longe. Estou sendo mais claro. Embora, aí eu posso dizer também, ó, exter. Aí dá uma ideia mais clara e precisa de que está fora, literalmente.
Porque ou está em ou está exter. Né? Mas vamos lá. For. Ele partiu cedo. Li foriris frue. Aí, quando eu digo que ele foriris, aí já estou dando uma ideia mais clara de que realmente partiu mesmo. Não está não partiu para fora da casa, não. Partiu mesmo, sumiu das vistas. Ele partiu cedo. Li foriris frue. Ou seja, eu peguei uma preposição, que é a preposição for, transformei-a num prefixo. Anatólio está fora. Anatolo estas for ao florestas. Olha aí. Florestas. Ou seja, está fora. Está ausente. Está ausente. Ele não está presente. O prefixo mal. Vamos trabalhar agora o contrário. Existe o prefixo mal, de fábrica. Nasceu como prefixo. Vamos agora inverter. Transformar um prefixo em uma palavra autônoma. Né? Ele respondeu negativamente. Ou seja, ele não respondeu com sim, respondeu com não, negativamente. Um exemplo pode ser esse aqui. Me explica aí essa frase aí. Anatolo, estas, for, ao, forestas. É porque os Você dois pode verbos dizer aí, não assim. pode ser dois verbos do presente? Não. Aqui. Ou eu digo assim, estas for. Aqui é uma frase. Ou eu posso dizer, ó, Anatolo, com um ou outro. forestas. Ah, estas, for. Ah, ok. Mas foi bom você estranhar, porque realmente não dá para você botar dois verbos de ligação dentro da mesma oração. Aí você tem que usar essa artimanha aí. Sim, vamos lá. Prefixo mal. José respondeu negativamente. Josefo respondes Málias. Málias. Eu estou sendo extravagante? Vamos dizer que sim, mas está correto. Eu digo que eu estou sendo extravagante porque o mais normal é dizer o seguinte: no dia a dia, na cotidianidade, Uhum. é isso aqui. É o mais normal. Respondes ne. Ou Responde. neis. Olha aí, transformei um advérbio, que é ne, em verbo. É verbo. Ah, Neis. Iosefoneis. Um verbo no pretérito, né? No ah, passado. Iosefoneis.
É estranho, né, essa frase, É, né? mas está perfeito. E Tem, usa tá? muito essa frase? Usa? Sim, o NEI se usa. O que é NEI? NEI é não reconhecer, Não reconhecer. negar a existência de algo, Ah, né? Eu não reconheço. Josefo neis lá existam de antal Júlio. José negou a existência de preconceito. ah, Ele não aceita a ideia. Ele se recusa a aceitar que houve preconceito. Então, li neis lá existam de antal Júlio. Né? Agora eu posso aqui dizer malias. Alguém perguntou a ele, ele respondeu negativamente, malias. Lhe respondes malias. Ou então eu posso fazer isso. Olha, e adverbializei. esse males é negar também, né? É, porque, e esse assim. E o contrário de, no caso, é mala. Negou. Negar. Negou. É o contrário. O prefixo mala é antônimo. Hum, É o contrário de qualquer palavra. ah, Então, se eu disse malias, é porque eu não quero dizer me, que é outra ah, opção. tanto faz, né? É. Agora, aqui eu peguei só o prefixo e transformei no advérbio. Male. Lhe respondes male. Ele respondeu contrariamente. Hum, Aqui, ó. Judite fez a filha estudar. Aí. E o Dita Igis fez a filha estudar. Qual é o. Aí, ó, a preposição é ig. O que é ig? Fazer, tornar. Transformei num verbo, no pretérito, no passado. Igis, ou seja, fez a filha estudar. Obrigou a menina que estava no TikTok há 3 horas a estudar. Então, é um outro exemplo de uso de um afixo como palavra autônoma. Nesse caso aí, um verbo. Agora, uma curiosidade aqui. A cabeleireira fez a cliente muito bonita, porque a cliente ia para um casamento. Então, a cabeleireira fez a cliente muito bonita. Aí já não é IGS. Qual é a resposta simples e direta? IG é ligado, nesse caso aqui, a verbo. Quando eu digo no sentido de fazer um adjetivo, aí é fare. Lá,
Frisistino, Fares. Pacrientinon, Bela. Bebela. Por que eu não usei igs na cliente? Não, porque aqui não é verbo. Aqui é adjetivo. Então, ig chama verbo. Fare chama adjetivo. Ou substantivo também. O professor fez o aluno doutor. Lá. Essa palavra aí, frisistino, quer dizer o quê? Que cabeleireiro? É o nome que a gente usa tradicionalmente para cabeleireira. Ah, Mas você tem direito a... cabeleireiro. Mas você tem direito a questionar. Porque frise é frisar. Só que hoje em dia a cabeleireira faz de tudo no cabelo das pessoas, né? São mais de 100 penteados, de 100 tipos de arranjo. Por isso que... agora eu entendi. Por isso que coloca frisistino, né? Estamos no costume. Está aí há décadas. Deixa quieto, deixa quieto. Mas se você quiser... Não, se você quiser estilizar, aí você pode chamar de... Não, mas foi bom, né? Ó. Arzordistino, ou seja, cuidador de cabelo. Arbeligistino, embelezador de cabelo. Esteticistino, esteticista de cabelo. Querendo, né? Interessante. Tem de Foi tudo. bom, né? Porque... o tradicional é frisistino. Desistiu. Isso aí está no planeta todo. Do Brasil a Venezuela, África do Sul, China, Mongólia, França, todo mundo, você falando frisistino, todo mundo reconhece, porque está na literatura. Isso vem do tempo de Zamenhof. Yes. Mas você pode brincar com as palavras, e vai ficar claro. E até mais específico, querendo brincar, né? Aí, tal. Em resumo, você pode até dizer isso, ó. Raristilo. Aristino. Também raristo. Raristo é especialista em cabelo. Aristino, especialista em cabelo. Pronto, já disse tudo. Qualquer assunto ligado a cabelo. Hoje o salão de beleza, inclusive, às vezes cuida só mesmo da higienização e da saúde capilar, sem a preocupação estética. Tem pessoas que vão ao salão só para isso, né? Então, o raristo é um terapeuta de cabelo. Também, né? E raro é cabelo, né? Está bem claro isso. Raro é bom, é sempre botar no plural. Sabe por quê? Raro. Não, quando você diz só raro é um fio de cabelo. Raro cabelo. Agora, raro e cabelos. Aí, querendo dizer a cabeleira, cararo. Lembra do sufixo de conjunto, de coleção, de grupo? Rararo.
Hararo é a cabeleira. Ah, Aí você já pode esticar, querendo. Araristo, cuidador de cabeleira. E aí vai. O Esperanto tem essa elasticidade. É uma língua elástica, né? Tem uma neuroplasticidade, né, de você construir em cima da hora, no improviso, formando legos infinitos. Como se fosse assim, junções, né, que vão abrilhantando, enriquecendo. Passa uma noite nessa brincadeira aí, construindo derivativos a partir de raízes, a partir de afixos, né? E vai embora. As terminações gramaticais. Não tem fim, não. Claro que a gente não pode estar abusando, né? Porque, afinal, tem as formas estruturadas e, vamos dizer assim, oficializadas na literatura. E aí, para efeito de uniformidade linguística, a gente busca o que é mais usado, mais comum, não é? Em nome da uniformidade linguística no tempo e no espaço. Todo esperantista ele é um preservacionista da língua. Tem uma certa responsabilidade, não é? Em manter a uniformidade, valorizar o que já existe e deixar de estar inventando a roda. Agora, numa aprendizagem, aqui no laboratório, vale a pena a gente se divertir, a gente brincar. Isso não tem fim, né? Ai, ai. verdade. Um outro sufixo muito usado é o er. Er é fragmento, é uma partícula do todo. Tem uma unidade e lá você pega um pedacinho, pega uma lasquinha. Por exemplo, pano é pão. Se eu digo paneiro, é uma lasquinha, um pedacinho, uma migalha Ah, de um pão. Quer dizer, é o paneiro. contrário de ar. Porque enquanto o ar junta vários, né, num conjunto só, er, por sua vez, pega um só e divide em pedacinhos. Está vendo aí como é o mistério das coisas? Tudo é aro e tudo é erro ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista, não é? Depende da ótica. Não existe todo absoluto. Não existe todo indivisível. E todo tem outros todos iguais para formar um aro. E todo pode se dividir em eroi, partículas. Né? Então, é muito disso aí. A gente se divertir buscando. Aí, se eu pego, por exemplo, eu peguei o pão e cortei em pedacinhos. Mi premis la panon kai erigues gin. Olha o que é que eu fiz aí. Olha o que é que eu fiz. Peguei o que era sufixo, er, e transformei-o num verbo. Toda palavra em Esperanto pode se transformar em verbo, né? É, E advérbio também, e advérbio, né? também. Até prova em contrário.
É uma língua elástica. E aqui, no caso, Regina, nem é a palavra original, porque em princípio, é sufixo. E ig também é sufixo. Quer Ah, dizer, eu peguei dois sufixos, não tem nem raiz. Não tem nem raiz. É uma palavra articulada com dois sufixos, mas que dá a precisa ideia do que a gente quer, do que a gente fez. Fica claro para quem fala e fica claro para quem ouve. Erix, ou seja, eu despedacei, ah, transformei transformei. em, Interessante. em partículas, em pedacinhos. Claro que tem outros sinônimos que a gente pode usar, né? Aliás, como tudo em Esperanto, tem sinônimos. Né? Quais possíveis sinônimos aí? Fragmentos, especifiques. Olha aí, essa palavra merece uma análise. O que é Ah, despeticig? é Aqui é diz. Diz é despedaçar, prefixo. né? Exatamente. O que é Despedaçar, né? diz? Que prefixo é diz? Despedaçou aí, nesse caso. Despedacei. O que é diz? Diz quer Despedaçou. dizer de espalhar para todo lado. Ah, Petiço, que é a raiz, né? É pedaço. hum, E ig é fazer, tornar. É o sufixo fazer, tornar. Então, ah, eu parti em pedaços separadamente. Não ficou junto. Parti e separei, espalhei, distribuí sobre a mesa, por exemplo. E despeticigues lapano é outro sinônimo. Né? Então, vamos ver um outro aqui. Um outro afixo que pode ser usado de forma autônoma. Pode ser at. O que é at? At dá a ideia de coisa ruim, de má qualidade. Aí vem o clássico chevalo, que é cavalo. Chevalo é cavalo. E se for um pangaré? Chevalatio é um cavalo de má qualidade, de pouco valor. Mesma coisa, rundo. Rundo, é prova em contrário, é só um cachorro. Mas se eu quiser dizer que é um cachorro vira-lata, rundatio, Rondatsu. Rondatsu. não é isso? Então, vou dizer aqui, aquele cachorro é vira-lata, não vale nada. E o rundo, estas, acha. Aquele cachorro, eu já transformei o que era sufixo em adjetivo. Ah, olha. Aí, Acha. acha. Aquele livro é ruim. O livro ruim. E eu posso dizer o que é acha. Mal. Bom. Não é isso? Não é sinônimo? Hum, Malbon qualita. De qualidade ruim. hum, Malbon qualita. Ou simplesmente malbona.
Para não complicar também, né? Vamos arranjar sinônimos mais universais. Não é tão Malbona. preciso, mas já está também como sinônimo genérico, Malbona. Só que Malbona serve para muita coisa, tanto pra... pode ser uma pessoa ruim, Malbona Homo. Um livro ruim, Malbona Libro. Uma fruta Ruim. ruim ou estragada, Malbona Fructo. Bona E aí é fruta. fora. Malbona é muito amplo, é mais genérico. Mas, a depender do contexto, você pode especificar mais. Em que sentido? Né? Se o homem, se é um homem mau, é um homem mau. Eu não quero dizer que aqui, ó, viro, esse é o clássico. Malbona. Agora aqui, Ruim. ó, um homem mau, Homem mau. Malboncura. Ou Mava. Mava. Mava já é o cidadão miserável. É o cidadão cruela. É o cidadão brutal. E mais Brutal. uns 10 ou 12 Brutal, adjetivos. né? É, entendeu? Agora, se for um livro Malbona, Libro. livro Malbona. Malbona Valita, Eleguinda, o que é Neleguinda, o que é legue, legue é ler. Ainda é digno de, que merece, né? Mas se eu digo Aí que é ne, tá negando, né? está negando, ne nega. Então é um não digno de leitura. Não digno, Não né? digno de leitura, neleguinda. Não merece ser Interessante. lido. Não merece ser lido. Neleguinda. É. Muito boa, né? A sua aula aí, né? É bom, né? Agora, se for fruta, fructo malbona, fructo malbongusta, pode ser, não sei, vai depender do contexto. O que é que eu quero? Qual é a minha intenção? Por isso que às vezes é melhor usar um adjetivo mais específico e não apenas malbona. Gosto ruim, né? Porque malbona não está dizendo em que sentido a fruta é ruim. Agora, aqui, quando eu digo que é malbongusta, tem um gosto ruim. Gosto ruim. Aí ficou claro agora, não é isso? Ficou mais específico. É verdade. Malbon, é. Se for uma fruta já podre, E putra, pro- já apodreceu, não presta mais. Ultra. Ultra, Quem tá vai podre. comprar essa? Não dá nem para fazer suco. Já Joga está, fora. joga fora, porque já não nem para suco presta. Então, tem É. isso. O sentido fica mais claro quando a gente usa o adjetivo mais específico. Quanto mais a gente sair do geral e ir para o específico, melhor o entendimento de quem ouve ou de quem lê. Verdade, né? Né? Realmente, né? Tá bem claro. Muito É, boa a aula. vamos ver mais um outro. Assim, Bonê. tem aqui, ó,
o sufixo in. In, a ideia de sexo feminino, né? No caso de mulher, ou simplesmente de fêmea, no caso de animais. Né? É bom deixar logo claro isso, viu? Porque, historicamente, o pessoal, às vezes, já bota na mesma linha feminino, fêmea. Eu já não acho legal. Hoje a gente já avançou o conceito do que é ser humano e do que é animal. O ser humano não é um animal, embora os biólogos tradicionais costumem ainda nos chamar de animais. Mas nós não somos animais. E nem somos animaloides. Animaloides só na aparência e na fisiologicidade. Mas todo o restante nosso se altera constantemente, o que não acontece com os animais. Na verdade, nós somos seres pensantes, almas, né, viventes, em corpos aparentemente animaloides. Então, não acho justo falar macho e fêmea para seres humanos. Eu prefiro dizer homem e mulher. E aí o in, ele se refere para homem e mulher e para animal macho e animal fêmea. O sufixo. Né? Aí, se eu quiser, no caso, tirar daí um adjetivo, qual é o adjetivo? Ina. A ina maneira de pensar feminina. Laína pensmaniero. Aí você já pode até questionar. E existe diferença na maneira de pensar feminina da maneira de pensar masculina? Ah, é uma discussão, né? Eu acho que as mulheres são mais inteligentes na construção das ideias que precisa do que os homens. As mulheres pegam mais rápido, porque ela tem outros níveis de raciocínio atrelados à intuição e à sensibilidade, que são, quando são bem desenvolvidas, porque também tem isso, né? São virtudes que a pessoa precisa desenvolver. E aí, quando desenvolve isso, ficam imbatíveis. O colega me falou que teve um concurso aí para juiz do trabalho, aqui na quinta região, em que no final só se classificaram para ingressar na carreira 11 candidatas. Não teve um homem. Porque as mulheres não são escravas do logicismo masculino e do racionalismo quadrado dos homens. Elas cercam por outros lados, ampliam, pegando a raciocinalística masculina com a sensibilidade feminina, e aí, pronto, desperta uma inteligência superior. Mas aí, aqui entre nós, o que vale é aqui.
Laína Pensmaniero. Paulo é biologicamente homem, mas ele vive de forma feminina. Como é que fica isso? Tem dezenas de possibilidades de dizer isso em Esperanto, viu? Mas uma delas pode ser essa. Pronto. O que é que você acha aí? Paulo, estas biologie viro sede... Opa, faltou um S aqui, no verbo vive. Vivas, ine. É uma forma. Quero Ine dizer que aí, ele... de Como? verbo, né? Ine, É a maneira. Ine. a maneira. Maneira feminina. Ele vive como mulher. E hoje, na discussão, ou no assentamento conceitual sobre gêneros, já não se classifica o homem só porque nasceu homem. E nem se classifica a mulher só porque nasceu mulher. E aí já entra outras questões. A alma, principalmente, né? Aí em outras vidas foi o homem foi uma mulher, e a mulher foi um homem. Aí vem, né, com esse sentimento, né? Forte, é forte. E Tem Jung, isso. e Jung e Joana de Angelis explica muito bem aí, né? Certo. Aí já faz parte né? O É, espírito, aí já são questões mais profundas, né? mais Mas, profundo. no geral, as pessoas têm suas vocações, né? E têm que ser respeitadas, né? Não, Verdade. não pode haver preconceito, mas nesse sentido, não deve haver, né? Ainda existe, mas já não deve haver. Mesmo porque está havendo um salto evolutivo rápido na, na humanidade, né? Como um todo. E aí a gente tem que ampliar a visão e acompanhar a É, evolução, não é? Ou pelo verdade. menos evitando até mesmo a discussão disso aí, até para evitar conflitos, né? Verdade, porque muitas pessoas não têm o conhecimento, não entendem, e aí entra em conflito, né? Não quer É, o compreender, né? problema está Por aí, isso né? que o Espiritismo está aí, sempre aí, ensinando Joana de Ângela aí na psicologia transpessoal, né? Joana de Ângela. É, aí já aprofunda mais, né? Aí É. já são questões Jung, profundas. Jung, não só Joana, como Jung também, né? É, os grandes autores, os grandes autores estão sendo agora procurados porque eles aprofundam essas questões e saem do terra a terra. Ele não era espírita, eu não entendi, mas já tinha, né, esse conhecimento, né? Hum? Jung, né? Ah, é. Porque são verdades, né? Independentemente de espiritismo, de qualquer religião, são verdades. Verdades são verdades. É como Uhum. disse Madame Blavatsky, não existe religião acima da verdade. Eu até costumo dizer, pegando esse gancho, que também não existe ciência e nem filosofia acima da verdade. Porque as Realmente. verdades naturais, né, elas estão aí, independentemente dos enquadramentos filosóficos, científicos ou religiosos que os seres humanos dão. Né? Então, o esperantismo nos dá essa visão mais libertária,
né, acerca da vida, e nos estimulando, inclusive, a um pensar múltiplo e a um pensar direto, isento de pechas ideológicas e presas a ismos, como eu mesmo me considero um livre pensador estimulado pelo Esperanto, embora respeite todas as formas de pensar, porque em tudo se pode extrair verdades universais. O problema é Realmente. quando há uma politização em cima disso e exercício de poder, inclusive poder coativo de obrigar os outros a pensar como se quer, gerando, inclusive, malestares, suicídios, guerras, Conflitos, né? Grandes conflitos, divergências. porque cada um quer impor a sua maneira como a única verdadeira, né? É um negócio complicado. Então, Aí viva o tem que. Esperanto, que nos estimula a pensarmos um pouco livremente as coisas, ainda que cada um se apegue a seu ismo particular, não há problema nenhum, mas graças ao Esperanto a gente se torna melhor em nosso Verdade. ismo, naquilo que a gente segue, sem ter aquela visão cega e presa e exclusivista, né? O bom é É, ter essa visão ampla de ver verdades em todo canto, em todo canto, em toda religião. Às vezes uma pessoa está falando realmente. para mim uma coisa, lá baseada na fé dela, ela está falando uma coisa e eu estou ouvindo outra. Eu estou Aham. interpretando coisas que nem ela sabe e que para mim está sendo útil. Ela trazer aquela informação, e aí eu já junto com outra que eu tenho, e já, É, puxa, legal isso aí, rapaz. Ele nem sabe o que está me passando. Ele acha que a verdade é aquilo ali, da forma como ele está falando ali, mas eu já pego o dado, porque o importante é o dado, o fato que ele está trazendo. Aí eu já ligo com outro fato que eu já tenho e amplio minha visão de mundo. amplia o conhecimento, né? Sem discutir nada, sem nem confessar para ele o que é que eu estou pensando, para evitar, às vezes, problema, né? Tal. É Verdade, negócio realmente. sério. Mas o mais importante não são as crenças, é o que a gente faz delas no nosso dia a dia relacional. A gente vive bem com os outros, né? Exerce É. a tolerância, o A respeito às boa crença diferenças. é essa, viver bem com todos, É, aceitar, né? Cada um como ele é, o que não importa é querer isso. mudar. O importante é a prática, a democracia de fé, de crença, todo mundo O viver em paz. respeito, né? Porque isso é universal, né? E pronto. Viver dentro de uma ética, cumprindo as regras, as leis de convivência, as etiquetas, já foi, né? Vamos voltar de novo aqui, que eu até esqueci. O foro. Nós vimos aqui que o foro ele pode ser no sentido for, mas pode ser também fora. E aí o que seria fora? Fora já é que está fora, já é um adjetivo. Eu adjetivei uma preposição. For é a preposição. Se eu digo fora, aí já é distante. Aí, nesse sentido, não é apenas do lado de fora. A ideia que se passa é de que é algo distante, né? Lá fora, aí, planeta, os planetas distantes, Ah, né? Ele vive fora. Aí eu posso dizer, li vivas for ou li vivas fore. Ele partiu, ele correu para longe. Li cures forem. Olha o indicativo aí de acusativo de direção,
Direção, né? Agora, observe, Regina, que nesse caso, eu só disse forem. Não disse para onde. Ah, Não é interessante? Não há ideia de para onde se foi. Só disse que se mandou. Agora, correto. para onde? Para um lugar É porque distante. ele está em direção, no sentido, correu para alguma direção, para algum lugar, né? Algum lugar. É bom deixar frisado que é lugar. Porque, senão, não teria sentido o en. En da ideia de destino. Ah, Por isso que naquela hora a gente viu lá foireien, porque foiro é destino. ah, Então, aqui, se eu digo forem, quer dizer para for. O for é o destino. Licures, for. Não, licures, forem. Ele correu para longe. Onde é o destino? O longe. Não importa onde é, fisicamente. Mas é um longe. É interessante isso aí. A gente frisar. A gente viu também o exter. Exter é do lado de fora. Não está dentro. Né? Exter quer dizer e interne. Não está dentro. Me interne. Então, Mauro está fora. Pronto. Simples. Aí, se eu quiser dizer, Mauro está fora da casa. Exterladomo. Mas aí eu quero caprichar mais. Hoje é sábado, é dia de capricho. Estas extere. E, ó como eu botei a preposição de. Extere. De. Ladomo. Se eu vou botar advérbio, aí eu tenho que botar o de. Aqui eu não posso botar exterde ladomo. Aqui não pode. Agora aqui pode. Exterde ladomo. Agora, curiosamente, Regina, eu não posso dizer, a lei proíbe mal. iris exteren. Não posso. Não há exemplos na me pergunte por que não pode, eu não sei. Não há exemplos na literatura. Não, Não é interessante? Não é há. interessante. Isso, porque que vai para algum lugar, né? E aí não pode, né? Ficou. Devia poder, né? Porque, afinal, é igual for. Licures forem. Aqui pode. Correu para longe. Aqui também devia valer. Iris exteren. Foi para fora. Movimento, direção. Né? Mas eu não vejo exemplos na literatura. Se eu quiser usar, é por minha conta e risco. Porque muitas pessoas começam a usar para ver se cola. Se outros começarem a usar também, vira moda. E Vou se dar para vira moda, observar, viu? não, se vira moda, com o tempo pode passar a ser certo. É a chamada regra de uso. Regra de uso. Desde que seja baseada na lógica gramatical. Porque se for para fugir da lógica gramatical, aí ficará errado para sempre.
Mesmo que 1 milhão de pessoas usem, vai ficar errado para sempre, porque está contra a regra clássica, esculpida na literatura, e também está contra a lógica gramatical. E a lógica gramatical também é fonte normativa de como se deve usar a língua. Qual é a diferença entre gramática e lógica gramatical? É que a gramática já diz o que é certo e o que é errado. Já está aí. E lógica é algo que não está na gramática, não está na literatura, mas tem a ver, está compatível com... Não fere a gramática, pode ser usado. Então, a pessoa pode usar. Agora, a questão é, isso vai virar costume, vai virar moda, outros vão repetir ou não. Só o tempo dirá. Não é isso? É. Então, todo mundo pode usar, se quiser. Como? Se alguém escreve assim, então não é contra, né? Tudo também, sabe o que é? Quem põe, não é erro, não é errado, né? Não é errado, tá lógico. Ninguém nunca usou, mas aquele que tomou a iniciativa está dentro de uma certa lógica, tem a ver. Por que não? É possível usar assim. O Esperanto permite isso. Desde que a gente não queira inventar neologismos desnecessários e formas de uso em substituição a outras formas já existentes e que são consagradas. Que aí já é inovação desnecessária que pode implicar em renovação linguística, em reforma linguística, o que é perigoso. Aí já entra numa questão de querer deturpar. E se pega a moda, todo mundo querer inventar suas formas, a pessoa, o Esperanto pode entrar em risco de até mesmo de resvalar em dialetos, etc. Olha, você deixe quieto, viu? Eu prefiro usar o clássico, sabe por quê, Regina? O clássico já existente é rico demais. Tem de tudo que a gente precisa, não precisa inventar nada. Todas as formas de expressão já existem na nossa literatura. Não precisa inventar mais nada, não. A língua está pronta para uso no futuro, no presente e no futuro. Está pronta. É a língua que veio para atender o esperantista de daqui a 500 anos. Já tem 100 e tantos anos, né? Tem 100 e pouco, 130 anos atualmente. Mas tem muito chão pela frente ainda e a língua já nasceu pronta para uso permanente. Mais de um século. Mais de um século. Bom, diz revido, farto bone, diz revido, Branco. Mikio Danukas Vim.